Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje a nossa aula vai ser a continuação do capítulo 6, né? A qual estamos abordando o tema estruturas celulares. Hoje a gente vai ver a segunda parte dessas estruturas celulares, certo? Então vamos ver aqui onde paramos. Opa. Pronto, né? Continuando as organelas celulares, lembrando que quando a gente fala de organelas, a gente tenta associar como se fossem pequenos órgãos das células que vão desencadear cada um a sua função, certo? A próxima organela é a mitocôndria. Quando a gente fala de mitocôndria, a gente precisa associar elas às verdadeiras casas energéticas. Ó, avião passando. Só um instante. São chamadas de casas energéticas. Por quê? Sabe quando a gente diz assim, nossa, esse menino tá muito agitado, parece que comeu açúcar? Pois é, tem uma boa referência, por quê, né? Isso faz um pouco de sentido, faz. A nossa energia vem provenientemente do açúcar. Eu não estou me referindo somente ao açúcar que você compra 1 quilo de açúcar, né? E sim, no caso, a glicose, né? Em forma de glicose, que é o açúcar presente no nosso sangue. Essa glicose, ela entra na nossa célula e é direcionado à organela mitocôndria para atuar como energia, certo? Então, essa energia é sempre produzida a partir de uma transformação em uma molécula para ATP. Isso é coisa que vocês vão ver uns anos mais à frente, certo? E, no entanto, a gente diz que a função geral da mitocôndria é a respiração celular. Porque se a gente fazer a associação à nossa respiração, a nossa respiração está intimamente ligada ao processo de obtenção de energia. É só você perceber que quanto mais você faz um esforço no corpo, mais rápido fica a sua respiração, porque você precisa obter muito mais rápido o oxigênio, para esse oxigênio também entrar na célula, e aqui na mitocôndria vai estar associado o açúcar e o oxigênio para o processo da liberação de energia, certo? Então, lembrando, de forma geral, a mitocôndria é chamada de casa energética, casas de energia, e sua função geral é a respiração celular. Na região do núcleo, né, que a gente vai encontrar o material genético, lembrando que o núcleo é formado se existir uma membrana contendo material genético. Essa membrana nuclear é denominado carioteca, né? E o barulho, como sempre, vocês já devem se acostumar, que é somente nas minhas aulas, certo? Além disso, existe uma região mais interna ainda que é chamada de nucleolo, certo? É basicamente nessa região onde vai ser mais rica em o RNA, que é o outro material genético, certo? E proteínas, no caso RNA ribossômico, certo? E proteínas. Lembrando, os ácidos nucleicos, né, vai ser quem? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, certo? O RNA está associado às formações de proteínas. Quem sintetiza proteínas? Qual é a organela? Só para lembrar, são os ribossomos, certo? Detalhe, além disso, existe também organelas que podem ser encontrados em outros organismos vivos que não sejam, por exemplo, os animais. Essas organelas são os denominados plastos. E o plasto mais famoso é o cloroplasto,
certo? Só que existem outras classificações desses plastos. Além do cloroplasto, a gente encontra também o leucoplasto e o cromoplasto. A gente está falando basicamente da formação das cores de determinadas estruturas, né, que está associado a determinados organismos vivos. Falando do cloroplasto, o cloroplasto é uma estruturazinha, uma organelazinha de coloração verde, certo? E esse pigmento, né, ou melhor, essa estrutura apresenta um pigmento chamado clorofila, que dá a cor esverdeada. E esse cloroplasto está associado ao processo chamado fotossíntese, né? Que lembrem-se, são os organismos autotróficos que realizam fotossíntese. Ou seja, por meio da fotossíntese, eles conseguem sintetizar a matéria orgânica. De modo geral, produzem seu próprio alimento, certo? A gente tem também os leucoplastos, né, que está associado à questão de coloração, por exemplo, alaranjada. A gente vê que está no processo também vamos dizer, armazenamento ou reserva, estocagem. E o cromoplasto, né, que basicamente pode estar associado à coloração avermelhada, certo? Quem são, mas em especial, cloroplastos, certo? Estudem mais o cloroplasto. Quem são os organismos que vão apresentar cloroplasto? As cianobactérias, as algas e as plantas, certo? Temos o vacúolo, né? O vacúolo é uma outra organela que ela vai ser mais desenvolvida nos vegetais. Apesar de outros organismos como algas, até mesmo os animais apresentarem suas células, algumas células, né, apresentarem vacúolo, o vacúolo, né, ele... Outro avião passando. Voltando. O vacúolo, né, que é essa grande organela aqui, pelo menos na célula vegetal, ele tem por finalidade armazenar substâncias, principalmente substâncias líquidas, né, ligadas à água. Só que quando a gente fala do vacúolo da célula vegetal, esse vacúolo está de certa forma relacionado a uma outra estrutura que não é presente na célula animal, que é a parede celular, certo? Essa parede celular, que no caso da célula vegetal é formada por celulose, ela é uma espécie de proteção extra. Lembra que a membrana, de certa forma, ajuda a proteger a célula? Aí na célula vegetal existe uma proteção extra, que é a parede celular feita de celulose. Por quê? Esse vacúolo, percebam que esse vacúolo, ele tem a capacidade de crescer. Perceba que nessa primeira gravura, nessa segunda e nessa terceira, isso aqui tudo é o vacúolo. Por quê? Porque as plantas precisam, por exemplo, armazenar água, porque só Deus sabe, né, dependendo da planta, quando pode aparecer água mais acessível a ela. Então ela precisa estocar, armazenar a maior quantidade de água que ela conseguir. E a organela que faz isso em suas células é o vacúolo. Quando ela enche muito esse vacúolo, se não fosse a atuação da parede celular, a membrana plasmática correria o risco de se romper. Por quê? Porque o vacúolo, ele empurra todas as outras organelas para o canto, né, para a periferia celular. Então, sem a parede celular, a célula poderia se romper, se rasgar, certo? Então, a parede celular, ela dá essa proteção extra, certo? Vamos falar
de algo que é a teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica, ela faz referência a duas organelas em especial, a mitocôndria e o cloroplasto. Por quê? No processo da origem, né, dos seres vivos, etc. e tal, acredita-se, né, a teoria endossimbiótica, ela prega que as mitocôndrias e os cloroplastos, eles eram organismos vivos e individuais que acabaram sendo incorporados, né, por outros organismos vivos que eram heterotróficos e passaram a viver de forma simbiótica, né? Como assim simbiótica? Lembram da questão do Homem-Aranha, né? Que tem... Como é quando ele fica com aquela roupagem preta? Que é uma simbiose. Enfim, aquela substância que não é do nosso planeta, emprega-se no Homem-Aranha e começa a viver de forma simbiótica, né? Um outro organismo, né? Ele está como forma de hospedeiro. A teoria endossimbiótica prega algo parecido. Então, eu tenho um determinado organismo ancestral, muitos milhões de anos atrás, certo? E esse organismo passou a incorporar, né, um determinado organismo incorporou as mitocôndrias e o outro incorporou os cloroplastos, passando a viver de forma simbiótica. Ao invés de comê-lo, incorporou e fez com que esse organismo vivesse acoplado, né, até se tornar uma organela. E que características ou evidências apoiam essa teoria? O cloroplasto e a mitocôndria, eles são semelhantes à bactéria, tanto em questão de forma e tamanho, como se fosse um organismo procarionte, certo? O cloroplasto e a mitocôndria possuem DNA próprio, né? Se você pegar, por exemplo, o complexo de Golgi, não vai apresentar esse DNA próprio, beleza? As duas organelas, né, o cloroplasto e a mitocôndria, né, possuem um sistema de dupla membrana, semelhante como se fosse uma célula por completo, certo? Então, quando a gente fala de cloroplasto e mitocôndrias, é como se tivesse células dentro de uma célula, certo? E tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria possuem a capacidade de autoduplicação. Eles se dividem de forma individual, certo? Por si só. Parecendo como se fosse a autoduplicação celular. Então, lembrando, quando se falar na teoria endossimbiótica, vocês devem associar as estruturas mitocôndria e cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto é associado principalmente à célula vegetal, à célula de algas e cianobactérias, certo? Agora vamos tentar visualizar as células eucarióticas e procarióticas. Quem são as células eucarióticas? De uma forma geral, a gente trabalha a célula animal e a célula vegetal como exemplos de células eucarióticas e a célula, que é isso aqui, tá? E a célula das bactérias como principal representante das células procarióticas, cada um apresentando suas semelhanças e suas diferenças. Vamos lá. Primeiro, qual organela que a gente pode dizer que está presente em ambas as células, né? São os ribossomos, porque os ribossomos vão sintetizar as proteínas, certo? Que organela vai ser, por exemplo, exclusivamente de tal, ou característica exclusivamente de tal célula? Por exemplo, a célula bacteriana, que é uma célula procariótica, ela não vai apresentar a carioteca, certo? A célula bacteriana, ela vai apresentar parede celular, assim como a célula vegetal. O que muda é a constituição. A célula vegetal, a parede celular é feita de celulose
e a bacteriana vai ser feita por uma outra substância, certo? A célula animal não vai apresentar essa parede celular, ok? A célula bacteriana, se a gente pensar assim, quais são as estruturas que são usadas para diferenciar a célula vegetal da animal? A parede celular, o vacúolo bem desenvolvido. Lembre-se, vocês têm que acreditar vacúolo bem desenvolvido, que vai apresentar somente a célula vegetal. E o cloroplasto, né, que vai estar a questão da função da fotossíntese, beleza? Além disso, temos outras características dos seres vivos. Todos os seres vivos têm a composição química semelhante. Isso significa que a matéria-prima utilizada em sua formação envolve os mesmos elementos químicos, seja orgânico e inorgânico, água, carbono, alguns sais minerais, e por aí vai, né? O metabolismo. Esse processo se refere ao conjunto de todas as reações, ou seja, das transformações que ocorrem no organismo dos seres vivos. Ele pode ser dividido em catabolismo, que a gente diz que é um processo de quebra, e o anabolismo, né, que são a questão da construção. Quando você lembrar do catabolismo, quando você vê o catabolismo, lembre um processo do metabolismo que está quebrando alguma coisa. Quando você vê a palavra anabolismo, lembre que tem algo que está sendo construído, formado. Lembre da síntese de proteínas, não está sendo construído? Pois é. Quando falar em quebra de açúcar, não está quebrando, certo? Os seres vivos têm a capacidade de responder a estímulos ambientais. Os seres vivos podem crescer pelo aumento do tamanho ou número de células, e os seres vivos também se reproduzem, né? Ou seja, de forma assexuada e assexuada, coisa que também a gente já viu. Exemplo de reprodução assexuada, quando a estrela do mar é partida, ou quando a planária também é cortada, né? Ou seja, não ocorreu a formação de gametas e a fecundação por meio deles, certo? Então vamos agora aos exercícios, que será da página 364 a 367. Então vou deixando meu forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.